Em quanto tempo eu estou apta para atender pessoas? Aí vai depender muito do que você está fazendo. Depende do curso que você está fazendo, depende se é uma formação, depende de qual é a intensidade do que você quer atender. E como a gente aqui está falando para terapeutas, né? A maior parte de vocês são terapeutas. Se eu fosse falar com a formação biomicrohertz, eu sei exatamente o tempo que leva para um terapeuta biomicrohertz começar a atender. Né? E eu sei que isso vai durar em torno de 1,5 mês a 2 meses para ele começar a atender com segurança, para ele sentir que de fato é capaz de agregar transformação na vida do paciente. E é um tempo até rápido, por quê? Porque tudo que está dentro da formação foi mastigado por alguém que teve que passar anos lendo muitos livros, fazendo muitas formações, tirando muitos cursos para poder chegar hoje no nível que está. Então, o conteúdo que vocês pegam é um conteúdo já mastigado e isso facilita no tempo. Então, não tem essa necessidade de ficar anos estudando, anos lendo um livro, né? Eu não sei qual é a velocidade que vocês leem um livro, né? Mas, normalmente, se a gente pegar um livro aí de 200 páginas, a gente vai ler em uma semana, às vezes, de acordo com o nosso tempo e ritmo de trabalho. Então, imagina você ler vários livros, imagina você ler aquele ali do Antônio Damasio, que tem 780 páginas, você ficaria imenso tempo ali dedicado. E depois não é só sobre ler, é sobre o que você consegue fazer com o que você leu, é sobre o que você consegue fazer com o conteúdo que você absorveu, né? Então, automaticamente, o tempo dentro da formação biomicrohertz, 1,5 mês, você já consegue estar atendendo um paciente e trazendo transformações reais e significativas para a vida desse paciente. Agora, existem vários outros cursos, né? E tem cursos, por exemplo, eu lembro quando eu fiz o Reiki nível 1, eu tirei num fim de semana o Reiki nível 1, então era por fins de semana que eu fui tirando 2 até tirar o mestre. Então, era de uma semana. Então, de uma semana não, de 2 dias, era sábado e domingo. Então, o quanto tempo que eu levei para me sentir pronta para aquilo vai ser de acordo com o quanto eu me entreguei para aquele processo. E aí, cada tipo de curso vai trazer para você uma questão, uma questão por resolver, né? Existem vários cursos que são rápidos, mas talvez não tragam para você a propriedade, a profundidade que você desejaria ou gostaria. Então, é sempre importante você pensar nisso. Eu costumo dizer que não é sobre o tempo, mas é sobre a sua capacidade. O que você adquire no menor tempo possível. Porque também não adianta eu falar que eu fiz uma coisa de um fim de semana, mas eu também não sou capaz de transformar a vida de uma pessoa realmente. Tem o segundo nível de Reiki. Acha que possa aprofundar no tratamento da depressão? Quais as exigências para isso ou o que tem que fazer? Bem, então vamos pensar primeiro sobre quais seriam as características para você poder trabalhar com paciente depressivo. Né? Aqui está falando de depressão, então nem vou falar de ansiedade, vou falar de depressão. Você precisa ter uma base e conhecimento sobre a base emocional que leva à depressão. Se a gente já falou hoje aqui, a depressão é uma doença psicossomática, ou seja, ela passa por um processo traumático emocional, trauma acumulativo, trauma de impacto, que afetam diretamente o paciente, que traz para ele uma nova correspondência neural, e essa nova correspondência neural faz ele desenvolver sintomas físicos, tá? Parece que eu falei difícil? Não falei. Vou trazer aqui a Joaninha para exemplificar isso de uma forma mais rápida. Então, a Joaninha passou por uma situação de densidade emocional. Vamos pensar que ela perdeu alguém, um ente querido, ou até mesmo que ela passou por uma situação de bullying severo na adolescência, e isso fez com que ela tivesse medo, receio de ir para a escola, receio de estar em contato com o ambiente escolar, e isso gerasse para ela crises de ansiedade. No momento em que a gente fala sobre gerar crises de ansiedade, o que acontece? Esse paciente passou por uma situação traumática emocional que guardou essa memória aqui no cérebro dela, em alguma das áreas do cérebro dela. Inclusive, essa semana eu fiz um conteúdo riquíssimo aí falando sobre as áreas do cérebro e como ela afeta as diferentes áreas do cérebro. A partir do momento em que ela afeta uma área do cérebro, a parte em que ela afetou correspondente aos seus órgãos físicos vai ser danificada também. É a mesma coisa que eu pensar que eu bati a cabeça ou tive um aneurisma cerebral, e esse aneurisma cerebral prejudicou a minha parte de motricidade ou a minha parte de fala. E aí, a partir daí, eu começo a ter uma dificuldade de fala, tá? Por quê? Porque afetou uma parte do meu cérebro que mandava ordens para isso. É a mesma coisa
o nosso cérebro ele corresponde com os nossos órgãos. Então, se o trauma emocional foi alojado numa determinada área do meu cérebro, ele vai afetar os meus corpos, ou seja, o meu corpo físico, os meus órgãos físicos. E com isso, eu começo a desenvolver, então, sintomas físicos. Aí eu tenho uma nova correspondência neural, ou seja, aquilo que antes fazia-se pela direita, vamos dizer assim, que o meu cérebro correspondia com algumas sinapses, conversava com outras partes do meu cérebro, agora já não consegue passar por ali, porque ali eu tenho um ducto emocional obstruído. Então ele tem que fazer uma volta diferente. E essa volta muitas vezes passa por um sistema de alerta, no caso da ansiedade e depressão. Então, dito isso, se eu não consigo compreender qual é a base emocional da depressão, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou conseguir ter resultados significativos e reais na vida de um paciente se eu nem percebo que a depressão vai afetar a parte mental, a parte emocional e a parte física do meu paciente? Aí eu vou passar a ser aquela pessoa, né, aquele terapeuta que tem que mandar o paciente, olha, então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana aqui, mas eu preciso que você vá no nutricionista, eu preciso que você vá no psiquiatra, eu preciso que você vá... Por quê? Porque eu não domino o que é a base emocional da ansiedade e depressão. Eu não consigo compreender o que eu posso fazer para ajudar. Então, quando a gente fala, né, a formação biomicrohertz, ela é para fazer com que você entenda dessas 3 áreas. Que você entenda o que é essencial para um paciente sair da depressão e da ansiedade. Então, aprofundar no tratamento da depressão, você pode ser um reikiano, você pode ser professora, você pode ser enfermeira, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser massoterapeuta, você pode ser massagista, você pode ser dona de casa, você pode ser agricultora, né? Você pode ser qualquer coisa, desde que você queira se aprofundar na base emocional da ansiedade e depressão e gerar, então, resultados significativos. E para que eu preciso dos resultados significativos? Porque senão eu não tenho pacientes para tratar. Quem é que vai querer ser atendido por alguém que não tem resultados? Então, eu preciso ter resultados. E os resultados vão depender da técnica que você está trazendo. Então, se você está trazendo um passo a passo, uma metodologia que realmente permita o paciente evoluir, é óbvio que você vai ter mais chances de ter resultados, é óbvio que você vai ter mais chances de ter pacientes, é óbvio que você vai ter mais chances de se destacar nesse mercado. Agora, se o que você faz só serve para aliviar, para auxiliar, talvez o seu paciente não esteja disposto a gastar dinheiro com isso, a investir dinheiro nisso, porque ele sente só um alívio. E alívio a gente pode até, por exemplo, fazer uma massagem, alívio a gente pode tomar um banho quente, alívio a gente pode chorar muito, alívio a gente pode conversar com um ombro amigo, não é? Então, o seu paciente não vai ver valor no que você faz. Eu até digo sempre para os terapeutas biomicrohertz, a gente não pode deixar o nosso paciente conduzir a consulta. Porque se eu deixo o meu paciente conduzir a consulta, ele vai sair de lá e dizer assim, por que é que eu fui? Eu podia ter conversado com a minha mãe, dava igual. Eu ia estar exatamente igual. Podia ter conversado com meu pai, com meu irmão, com qualquer um. Por quê? Porque eu sinto que eu só fui lá, expor alguma coisa. Então, é muito importante vocês terem essa consciência, tá?